Olá, muito boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e, claro, a todos vocês que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Eu vou começar a chamar os nossos diretores para formar o quórum deste nosso colegiado. Diretoria 1, Dr. Marcelo Rocha, boa tarde. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor chefe de gabinete, doutor procurador-chefe, todos aqueles que nos assistem. Diretoria Técnica 2, Dr. Augusto Coelho, boa tarde. Boa tarde, senhor superintendente, boa tarde, demais integrantes do nosso conselho diretor e a todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Diretoria Técnica 3, Dr. José Nagano. Boa tarde, senhor superintendente, boa tarde, colegas diretores e demais membros aqui do nosso comitê e a todos aqueles que nos assistem através do canal do YouTube. Diretoria Técnica 4, Dr. Carlos Queiroz. Boa tarde, senhor superintendente, boa tarde aos demais diretores, ao procurador-chefe da SUSEP, nosso chefe de gabinete e a todos que acompanham aqui a transmissão da reunião. Senhor procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, boa tarde. Boa tarde, senhor superintendente, demais autoridades presentes e todos aqueles que nos assistem no canal do YouTube da SUSEP. Senhor chefe de gabinete, Walter Nagal, boa tarde. Boa tarde, superintendente Camilo, boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhor procurador-chefe e a todos aqueles que nos acompanham no canal da SUSEP no YouTube. Bom, sejam todos muito bem-vindos, desejo um ótimo trabalho na reunião de hoje. Assim sendo, são 17 horas e 7 minutos do dia 8 de setembro de 2022. Verificado o quórum, declaro aberta a 18ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e gravada para posterior disponibilização. Passaremos agora a deliberar sobre os itens da pauta. Informo que todos os processos foram distribuídos aos membros deste Conselho com antecedência de 5 dias, ficando dispensada a leitura dos relatórios. Registro também que, conforme acordado previamente com os membros deste Conselho, os itens número 3 a 6, que correspondem a processos de julgamento com votos da relatoria do diretor Marcelo Rocha, e os itens número 8 e 9, que correspondem a processos de propostas normativas com votos da relatoria do diretor Augusto Coelho, serão apresentados e votados em bloco. Informo que a pauta desta reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP e apresento a seguir os itens para deliberação. O item número 1 é a aprovação da ata da reunião ordinária ocorrida em 25 de agosto de 2022. A referida ata foi distribuída aos membros deste Conselho para leitura com antecedência regulamentar, ficando dispensada sua leitura neste momento. Desta forma, pergunto aos senhores diretores se estão de acordo com o teor da ata. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. E Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. De acordo. Eu também estando de acordo, fica aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho Diretor ocorrida em 25 de agosto de 2022. Dando prosseguimento, passo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria do item número 2. Diretor Marcelo, a palavra está contigo.
Trago à pauta esse item número 2, senhor superintendente, que se relaciona a um processo sancionador julgado pela extinta CGJU e, conforme já asseverado, né, os processos contendo os relatórios e os votos foram encaminhados aos senhores diretores no prazo regimental. Então, me reportando ao relatório e ao voto, nesse caso em específico, a minha proposição, sugestão de voto é pela não confirmação da decisão em razão da orientação da douta Procuradoria Jurídica. Após a leitura do voto e resumo do relator, eu pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. Senhor superintendente, plenamente de acordo com o relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Também acompanho o relator, de acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Superintendente, eu tenho impedimento para atuar como julgador nos processos referentes aos itens 3 e 4 da pauta. Com relação aos demais itens, ou seja, itens 2, 5 e 6, eu acompanho o relator. Ok, diretor Carlos Queiroz, acusamos e aceitamos o seu impedimento para os itens 3 e 4 da pauta, que serão relatados a seguir pelo doutor Marcelo. Neste item especificamente, estamos tratando do item 2, ao qual não há impedimento da sua parte. Você está de acordo com o voto em relatoria? Sim, estou de acordo, superintendente. Desculpe, eu havia entendido que o bloco compreenderia os itens 2 a 6. Foi um equívoco de minha parte. Então, item 2, estou de acordo. Ok, sem problema. Eu também sigo com o voto do relator e com os demais diretores. Desta forma, fica aprovada por unanimidade a não confirmação da decisão vinculada no termo de julgamento eletrônico número 487/2020/CGJU/DIR1/SUSEP, documento 0844346, afastando-se a aplicação de multa imposta na forma do voto do relator. Dando prosseguimento, passo a palavra novamente ao doutor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria em bloco dos itens número 3 a 6. Doutor Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. No caso, são 4 processos sancionadores. O item 3 foi julgado pela extinta CGJU, os itens 4, 5 e 6 pela CGERAGE. Conforme já asseverado no início desta reunião, os respectivos processos, contendo relatórios e votos, foram encaminhados aos senhores diretores no prazo regimental, e a eles me reporto nessa ocasião. Em relação a esses itens, diferentemente do item 2, itens 3, 4, 5 e 6, considerando estarem configuradas as respectivas infrações, voto no sentido da confirmação integral das penalidades conforme aplicadas pela CGJU, no caso do item 3, e pela CGERAGE, os demais itens 4, 5 e 6. É como eu voto nesses itens, senhor superintendente, senhores diretores. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Também acompanho o relator, de acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Ratifico, senhor superintendente. Tenho impedimento nos itens 3 e 4 e sigo com o relator nos itens 5 e 6. Obrigado, Queiroz. Ressalvados os casos de impedimento e com o meu voto também, acompanhando o voto relator e demais diretores, mantido o quórum necessário para a qualificação da deliberação, ficam aprovadas por unanimidade as penalidades propostas para os itens 3 a 6 na forma dos votos do relator. Dando prosseguimento, obrigado, doutor Marcelo, pela sua relatoria. Dando prosseguimento, passo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 7, nos termos do artigo 2º da Resolução SUSEP número 9/2021, em razão do impedimento do diretor da Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha,
na forma da Lei número 9784/1999. A palavra está consigo, Augusto Coelho. Obrigado, senhor superintendente. Mais uma vez ratificando que esse processo, na verdade, ele veio para a nossa relatoria em razão do impedimento manifestado pelo Dr. Marcelo Rocha. Cabe ressaltar que ele foi encaminhado aos outros diretores no prazo regimental, então faço referência aos encaminhamentos que foram dirigidos a vossas senhorias, com a minha proposta de confirmação integral da decisão veiculada no termo de julgamento eletrônico manifestado pela CEGERAGE. É como voto, senhor superintendente. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para votação. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com a proposta do relator. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Superintendente, item 7, né, da pauta, processo sancionador, eu também tenho impedimento para atuar como julgador. Ok. Eu também voto com o relator e assim como o diretor José Nagano. Desta forma, com o meu voto, ressalvados os casos de impedimento, mantém-se o quórum necessário para a qualificação da deliberação. Fica aprovada por unanimidade a penalidade proposta para o item 7 na forma do voto do relator. Prosseguindo, passo a palavra novamente ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria em bloco dos itens número 8 e 9. A palavra está consigo novamente, doutor Augusto. Obrigado, senhor superintendente. Os próximos processos, eles guardam referência com a elaboração, operação, distribuição, cessão, subscrição, publicidade e comercialização de títulos de capitalização. O item 8 faz referência à alteração na circular 656 e o item 9 faz referência à alteração na resolução 384. É importante só registrar que essas alterações se dão em razão da aprovação da Lei 14.332, de 4 de maio de 2022, né, que foi, na verdade, aprovada através do projeto de lei que tramitava, que era o 545. Né? Então, as minutas de circular e resolução resultam da análise efetuada pela CGCEP Comas, que observou uma mudança na lógica de cessão dos direitos de resgate do subscritor para as entidades beneficentes trazida pela referida lei, quando comparada com as disposições normativas presentes na circular 656 e na resolução 384. Nos termos da regulamentação vigente, a cessão do direito de resgate é exercida a partir da assinatura de documento específico para tal finalidade, enquanto que, pela nova lei, o direito à não cessão deve ser exercido pelo subscritor até a data de realização do primeiro sorteio do título adquirido. Nesse sentido, conclui-se ser indicada a alteração dos dispositivos dos mencionados normativos, relativos aos procedimentos inerentes à comercialização dos títulos de capitalização da modalidade filantropia premiável. Fica dispensada a análise de impacto regulatório e consulta pública por se tratarem de atos normativos considerados de baixo impacto regulatório, uma vez que o principal objetivo das propostas aqui trazidas é compatibilizar as disposições constantes, né, na circular 656 e na resolução 384, a Lei 14.332. Importante registrar também que nós, administração pública federal, de uma forma geral, estamos vinculados ao princípio adstrito da legalidade. Então, nada mais certo e correto a se fazer do que adequar os normativos infralegais à lei aprovada. Então, dessa forma, senhor superintendente, eu submeto à consideração do Conselho Diretor a minuta de circular e minuta de resolução, com meu voto favorável à aprovação e posterior envio da resolução ao CNSP, só ressaltando que a data de entrada em vigor de ambos os normativos devem coincidir. É como voto, senhor superintendente. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Em não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha.
De acordo, ao mesmo tempo que parabenizo o Dr. Augusto, a equipe da CGCEP com mais pelo trabalho desenvolvido. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Acompanho o relator, senhor superintendente. Voto de acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Superintendente, eu acho que destacando e ressaltando mais uma vez o que o diretor Augusto mencionou acerca da necessidade da SUSEP observar o princípio da legalidade, considerando que o mérito da matéria foi definido pelo Congresso Nacional em processo legislativo rígido, né? Então também estou de acordo com as mudanças promovidas aí, também parabenizando a área pela celeridade na condução do processo. Eu também sigo com o voto do relator e faço minhas palavras, manifestações de parabenização do Dr. Marcelo, do Dr. Queiroz, reconhecendo o trabalho da área, pacificando este tema em linha com a legalidade já exposta aqui e apresentada. Parabéns, Dr. Augusto, e a toda a sua área competente na execução desse trabalho e apresentação dessa circular e resolução. Parabéns. Desta forma, ficam aprovadas por unanimidade as propostas normativas para os itens 8 e 9 na forma dos votos do relator. Dando prosseguimento, passo agora a palavra ao diretor José Nagano para que proceda a relatoria do item número 10. José Nagano, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Trata-se de uma proposta de circular que dispõe sobre as condições para registro facultativo e para registro obrigatório das operações de seguros de pessoas com cobertura de risco, estruturada no regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, RCC, ou de capitalização em sistema de registro em sistemas de registros homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela SUSEP. A minuta dá continuidade à complementação normativa necessária no âmbito do arcabouço, estabelecido nos termos da Resolução CNSP 383, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. O objetivo é dar continuidade ao projeto Sistema de Registros de Operações, SRO, complementando o conteúdo informacional para registro facultativo e obrigatório das operações de registros de pessoas, de seguros de pessoas. Ressalto que o conteúdo para os ramos de seguros de pessoas estruturados no regime de repartição simples é tratado na Circular SUSEP 624, de 2021, e o conteúdo para operações de seguros de pessoas com cobertura de sobrevivência constam na Circular 673/2022. Desta forma, a proposta normativa busca estabelecer prazos para início de registro das operações enquadradas, definir os elementos mínimos a serem registrados para as operações e estabelecer prazos para esses registros a partir de seus fatos geradores. No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar a regular tramitação do processo observando o disposto na Resolução SUSEP número 14, de 2 de maio de 2022. A presente proposta foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia. Além disso, conforme previsto no artigo 40 e 42 do anexo 1 da Resolução CNSP 482, de 12 de novembro de 2021, a proposta foi encaminhada ao Comitê Técnico da Superintendência de Seguros Privados, COTEC, que em reunião ordinária realizada em 16 de agosto de 2022 deliberou por unanimidade pela ausência de óbices para a continuidade da tramitação do processo normativo. A norma proposta também foi objeto, né, da contribuição da sociedade civil, por meio do edital de consulta pública número 6 de 2022. No âmbito da referida consulta, participaram as seguintes representantes da sociedade: B3 Balcão Bolsa SA, CSD Central de Serviços de Registro e Depósito do Mercado Financeiro e de Capitais e Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. As sugestões apresentadas constam no documento SEI 14.09028 e a seguir informo o resumo da consulta pública. Foram 26 sugestões propostas, das quais
11 foram acatadas integralmente ou parcialmente, 12 não foram acatadas e 13 consideradas não aplicáveis. Tá? A tabela C, 14.10.580 e o parecer C, 14.06.866, reúnem todas as sugestões recebidas e as respectivas análises para o acatamento ou não das mesmas. Quanto à análise jurídica da proposta, a Procuradoria Federal, junto à SUSEP, analisou a matéria no documento SEI 14.25.686 e não vislumbrou óbices à sua aprovação. Por fim, quanto à vigência, proponho que seja estabelecida 1º de outubro de 2022, conforme regra geral prevista no artigo 4º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Senhores superintendentes, são essas as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de circular sobre o número SEI 14.06.869 à apreciação de vossas senhorias, com meu voto favorável à sua aprovação. Após a leitura do voto, resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. Acompanho o relator, senhor superintendente. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e demais diretores. Desta forma, fica aprovada por unanimidade a proposta normativa na forma do voto do relator. Obrigado, senhores diretores, pela relatoria dos vossos votos e pela participação nas deliberações. Tendo encerrado os itens deliberativos desta pauta, passamos agora a tratar de assuntos gerais. Dando continuidade, passaremos agora a deliberar sobre os assuntos gerais da pauta. Sendo assim, passo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda à relatoria do item número 1 dos assuntos gerais. Doutor Augusto Coelho. Desculpa. Obrigado, senhor superintendente. Perdão pelo atropelo aí na fala. Na verdade, trata-se de pedido de prorrogação, superintendente, do processo SUSEP 15414 629 308 2018-84. Esse pedido de prorrogação se dá em razão de eu não ter conseguido concluir, na verdade, a análise que eu havia solicitado, né, uma análise mais minudente. Esse processo esse pedido de vista foi solicitado por mim na reunião deliberativa do Conselho Diretor do dia 11/8, e eu gostaria de contar com a compreensão dos meus pares aqui no Conselho Diretor, né, para pedir essa prorrogação de prazo, nos termos aí do artigo 4º, inciso 4º e artigo 5º da deliberação SUSEP 223, já fixando de imediato, senhor superintendente, prazo para trazer essa matéria de volta na primeira reunião do Conselho Diretor de outubro. Então, fixando o prazo para trazer essa matéria, ou seja, para a deliberação do Conselho Diretor do dia 6/10/2022, é esse o meu pleito a este Conselho Diretor, senhor superintendente. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura da proposta trazida pelo diretor Augusto, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, passo eu, então, a perguntar aos senhores diretores se estão de acordo com a proposta apresentada pelo diretor Augusto. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo, superintendente. Eu também estou de acordo com a propositura do diretor Augusto Coelho e em linha com os demais diretores. Dessa forma, fica aprovada por unanimidade a prorrogação de prazo para deliberação do assunto na reunião ordinária a se realizar em 6/10/2022, nos termos do que dispõe o artigo 5º da deliberação SUSEP número 223,
de 2019. Agora sim, percorremos todos os itens deliberativos da reunião de hoje. Eu vou franquear a palavra, então, aos senhores diretores para que façam suas exposições finais. Diretor Marcelo Rocha, suas considerações finais, por favor. Na verdade, agradecer a todos aí pela participação na presente reunião, e bem como um bom final de tarde, uma boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. Senhor superintendente, gostaria de agradecer, sobretudo, a condução da reunião, agradecer a compreensão dos meus pares aqui pela prorrogação solicitada e, no mais, desejar a todos um bom final de tarde e uma excelente noite. Diretoria Técnica 3, José Nagano, suas considerações. Agradecer a mais uma reunião realizada e desejar a todos que nos assistem aí um bom final de tarde, um bom início de noite. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Senhor superintendente, somente desejar boa tarde a todos e agradecer a compreensão pelo equívoco que eu cometi no decorrer da reunião e boa tarde. Nada a considerar, Queiroz, faz parte, né? Tá certo. Bom, percorrido aí todos os diretores, eu quero aqui, antes de franquear a palavra ao nosso procurador-chefe, ao nosso chefe de gabinete, manifestar os meus sinceros agradecimentos aos senhores diretores da Diretoria Técnica 1, 2, 3 e 4, que nesse período em que estamos em defesa eleitoral e não podemos fazer essas nossas reuniões transmitidas ao vivo, elas estão sendo gravadas, e quando elas forem publicitadas, divulgadas, nós teremos aí uma série de trabalhos entregues à sociedade. Eu quero aqui agradecer aos senhores e toda a equipe de servidores, senhores, pelo trabalho que vocês estão realizando, pela dedicação, dado tantos temas que estamos colocando em marcha, que estamos produzindo aqui na melhoria de todo o Instituto de Seguro no Brasil. Parabéns, e mais do que parabenizá-los, agradecê-los muito pelo trabalho que vocês vêm cumprindo e exercendo junto com os seus pares de diretoria. Muito obrigado a vocês, senhores diretores, e faço chegar os meus agradecimentos a todo o quadro de servidores que integram as diretorias. Dr. Paulo Penido, suas considerações finais, por favor. Bom, senhor superintendente, gostaria de agradecer por mais essa oportunidade e desejar a todos minha boa tarde. Obrigado, doutor Paulo. Também quero fazer aqui os meus agradecimentos ao senhor e todo o quadro de procuradores que integram aí a Procuradoria da SUSEP, que estão também uma demanda enorme para que, apreciando todo o trabalho que as diretorias técnicas têm trazido, ofertado e demandado à nossa Procuradoria. Então, muito obrigado por este comprometimento, por esse trabalho árduo em poder aí trazer seus pareceres, para parecer da nossa Procuradoria, para que a gente possa consolidar e ter a moldura jurídica de tudo aquilo que a gente está propondo que seja feito. Muito obrigado, doutor Paulo. Faça chegar também os meus elogios aos integrantes da Procuradoria da SUSEP, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, suas considerações, por favor. Agradeço o superintendente Camilo, senhores diretores, senhor procurador, por mais esta oportunidade e também desejar a todos que nos assistem uma boa noite. Muito obrigado, senhor chefe de gabinete. Meus agradecimentos também a toda a equipe do Gabim, que eu sei o quanto é demandada, não só da suporte direto ao superintendente, quanto ao secretariado todo, tantos comitês, conselho SP e tudo mais. Muito obrigado, Walter. Faça chegar aos integrantes do gabinete aí os nossos agradecimentos. Quero estender também aqui os meus agradecimentos à nossa diretora Valéria Chaves, né, do DETIC, por todo o suporte que nos oferece aí na parte de tecnologia, de comunicação, tecnologia que cada vez mais é exigida, que cada vez mais se faz presente na evolução dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Valéria, você e todo o seu time.
Também agradecer aí na pessoa da Thaís Sulco, a nossa assessoria de comunicação, também nesse momento vive aí o represamento das ações em razão do defeso. Eu fico imaginando, para quem é da comunicação, não poder falar, né? Mas certamente no final desse período nós teremos muita coisa para dizer, muitas entregas para apresentar. Muito obrigado, Thaís, a você e toda a sua equipe. Por fim, quero agradecer a minha assessoria, doutor Alexandre Penner. Muito obrigado, Penner, por me aconselhar, por me orientar, por trazer aqui com tanta celeridade todos os temas os quais eu tenho que deliberar, tenho que despachar e tenho que ter a melhor compreensão. Muito, muito obrigado por aceitar esse desafio e prestar esse serviço a mim, a toda a SUSEP, compartilhando comigo todo o seu conhecimento. E na sua pessoa, enquanto um servidor altamente qualificado, agradecer a todos os servidores aqui da casa, que, como sempre, e dia após dia, obtêm o meu maior reconhecimento da sua competência e do seu comprometimento. Muito obrigado a todos vocês. Hoje eu quero encerrar essa reunião manifestando as minhas condolências aos cidadãos, cidadãs do Reino Unido pela perda desta grande líder mundial de tantos anos, a monarca, a rainha Elizabeth II. Que Deus a acolha a sua eterna morada e conforte a todo o povo do Reino Unido. Sem mais delongas, tendo encerrado a pauta e esgotados todos os itens e não havendo mais nenhuma manifestação dos senhores diretores, passo ao encerramento da reunião. São 17h37. Dou por encerrada a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP, agradecendo a participação de todos. Tenham uma ótima tarde, princípio de noite. Cuidem-se, fiquem com Deus. Meu forte abraço.